Fala galera, mais uma vez a gente está aqui no canal De Volta à Vida e eu tenho certeza que você já deixou o seu gostei no nosso vídeo, porque nós vamos falar da palavra de Deus e essa palavra vai encher o seu coração de sabedoria e esperança para você viver cada desafio que está na sua vida e superar eles para a glória de Deus. A sua participação é fundamental e sem a sua ajuda a gente não consegue levar essa mensagem mais longe. Mas vamos lá, sem perder tempo, vamos entender o que Deus quer falar para a gente. Primeiro, eu já quero que essa frase entre em seu coração, que seu coração possa ser tomado por isso que eu vou dizer agora e você trazer discernimento e dar atenção àquilo que nós vamos dizer. Escute só isso. Melhor seguro no incômodo do que perdido na tribulação. Meditando de maneira bem breve e rápida, por isso eu peço que você fique até o final desse vídeo, nós vamos ver que muitas pessoas hoje estão enfrentando lutas que são extremamente desnecessárias, estão passando por problemas que não deveria passar, estão enfrentando lutas que não deveriam enfrentar. E esse texto me chama a atenção para isso, porque o apóstolo Paulo, Lucas, o centurião, 256 prisioneiros estão enfrentando uma luta que poderia ser evitada. E eu sei que talvez você que está assistindo esse vídeo agora possa estar também passando por um desafio que era totalmente evitável. Algo que você não precisaria passar, porém você esteja enfrentando. Por isso, preste atenção naquilo que eu vou te dizer, naquilo que Deus tem a transmitir para você, usando a minha vida nesse momento, para que você venha se livrar de qualquer cilada que manifesta para prejudicar a sua vida. Vamos lá. O vento vai soprar, o barco vai ruir, a gente sabe que em Atos 27 mostra um desafio muito grande na vida de Paulo e dos tripulantes daquela embarcação. Porém, antes do mal se manifestar, nós vamos ver que Deus dá todas as condições. Não foram uma, mas foram todas as condições e detalhes de que eles não viessem a passar por isso, porém, a teimosia do homem levou ele a enfrentar esse desafio. E Deus quer que você esteja livre disso. Então preste atenção. Verso de número 10. Primeiro, senhores, e quem está dizendo isso é Paulo, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Essa é claramente uma palavra de advertência. Assim como seu pai, sua mãe, seu cônjuge, assim como seu pastor, seu líder de departamento, sempre tem sido usado por Deus para trazer até você. Tem muita gente que tem entrado em tempestades da vida por não dar crédito à palavra de advertência que está chegando aos seus ouvidos. Uma palavra de advertência claramente é uma palavra de livramento. Se você está andando numa rodovia e ali estão dizendo, velocidade máxima permitida é 80, é que existem estudos que a partir de 80, se você sofrer um acidente, com certeza as consequências serão muito maiores. E aqui Paulo está sendo usado por Deus para dizer para toda essa tripulação que a luta vai acontecer, que a tempestade vai soprar, que vai ser uma viagem trabalhosa e vai trazer dano e prejuízo não só para a embarcação, mas também para as pessoas que estavam ali. A vida daquelas pessoas estavam correndo risco e infelizmente tem muita gente que está colocando sua vida em risco por causa de não dar atenção às placas de advertência. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção é a questão do descrédito. Infelizmente existem pessoas que ainda não dão crédito, não prestam atenção e não acreditam, não colocam fé, convicção naquilo que está sendo dito. E olha só o perigo do descrédito. Porém, enquanto Paulo falava, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que aquilo que Paulo estava dizendo. Bom, nós sabemos aqui que Paulo é um homem de Deus, de fama manifesta. A fama do apóstolo Paulo percorria as cidades e ele está indo para Roma agora para ser julgado por César por causa que pregar o evangelho se tornou um delito através do testemunho de muitas pessoas. Então Paulo era conhecidamente um homem de Deus, testificava-se sobre a sua vida e sobre a sua chamada que Deus estava com ele, porém o centurião decidiu dar ouvidos ao piloto e ao mestre do barco do que ao homem de Deus. Quando alguém de Deus, cheio do Espírito Santo, estiver sendo usado para falar com você, acredite, traga essa palavra para o seu coração.
Traga essa palavra para o seu entendimento, guarde isso dentro de você. Você precisa acreditar aquilo que está sendo dito, porque a falta de crédito pode colocar você em ruína, levar você ao perigo e fazer com que você sofra consequências tremendas diante de situações que Deus não queria que você passasse. A terceira detalhe, a terceira coisa que eu chamo a sua atenção é: nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Verso 12: não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto que um porto em Creta que olha para o nordeste e para o sudoeste. Olha que coisa interessante. Eles estavam em um lugar incômodo, mas seguro. E eu digo para você, é melhor estar seguro num lugar que proporciona incômodo do que estar perdido em meio à tribulação. Tem gente que ainda escolhe sair do incômodo, colocando a sua vida em risco. E quando é que isso é decidido? Quando é que as pessoas tomam parte dessa decisão? A partir do momento em que a voz da maioria se manifesta. Nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Nem sempre aquilo que todo mundo está dizendo, nem sempre aquilo que todo mundo está falando, nem sempre aquilo que está acontecendo ao meu redor é Deus que está nesse negócio. Muita gente estava falando a mesma coisa e um homem só apenas estava falando aquilo que era diferente. Porém, a gente vai olhar e vai ver que aquilo que Paulo estava dizendo traria livramento, segurança para aquelas pessoas. Enfim, nós servimos um Deus misericordioso, nós servimos um Deus bom que cria oportunidade, que dá oportunidade para mim, para você. Eu mesmo já desfrutei de tantas oportunidades que Deus me deu e tive a chance de recomeçar várias vezes. E mesmo enfrentando essas lutas, essas pessoas vão ter a chance de ouvir novamente aquilo que Paulo tem a dizer, vão ter a chance de ver novamente a palavra de advertência, de sabedoria, a palavra que vem do céu, chegar ao ouvido dessas pessoas, porque Paulo é alguém usado por Deus e Deus é misericordioso com aqueles que ele tem um propósito. Então era propósito de Deus de que todos chegassem naquele barco. Mas olha só que coisa interessante. Paulo, ele vai ver que os marinheiros já fizeram de tudo, já tentaram se livrar, jogaram as coisas fora, amarraram o barco, tudo se quebrou, tudo se perdeu e agora alguns vão tentar fugir. Agora alguns vão tentar desistir da jornada e a atitude que Paulo vai tomar é a atitude de encorajar pessoas. Ele vai falar, ele vai abrir a boca, ele vai dizer no verso de número 22 assim: agora eu aconselho a cada um de vocês que tenham coragem, tenham bom ânimo, porque a vida de ninguém se perderá, mas somente esse navio. Eu estou aqui hoje para dizer para você ter coragem, não abrir mão e não desistir daquilo que é vontade de Deus para a sua vida, mesmo que hoje a sua atitude seja extremamente necessária ser diferente da de ontem. Ontem você pode ter errado, ontem a palavra pode ter chegado a teu ouvido e você não ter dado crédito a ela. Mas hoje é um dia de uma nova oportunidade. Hoje é a chance que você tem de fazer diferente. E eu queria encorajar você a entender que essa viagem pode terminar de maneira segura. Não é porque você errou uma vez que você não vai ter uma nova oportunidade. Não é porque você não errou uma vez que você não vai ter a chance de você acertar dessa vez. Não é porque você errou uma vez que Deus não vai abrir a porta da misericórdia para criar mais uma oportunidade para que você possa estar num lugar seguro. Essa tempestade veio porque eles saíram de um lugar supostamente incômodo, mas se perderam em meio à tribulação da tempestade. Mas Deus deu uma nova oportunidade a cada um deles. E essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Tenha coragem para viver de novo, tenha coragem para ouvir de novo, tenha coragem para prestar atenção nas placas de advertência que vão se manifestar na jornada da sua vida, nos sinais, naquilo que vai acontecer diante de você. Acredite, traga para o teu coração, guarde em seu coração aquilo que Deus está falando, porque eu não tenho dúvidas que a nova oportunidade vai surgir e Deus abençoará a sua vida através dessa segunda chance. Amém? Então, preste atenção. Coragem para viver o novo. E eu não tenho dúvidas que a sua vida será extremamente abençoada. Paz.